Olá, queridos alunos. Este é o nosso módulo de número 9, aula número 10, que trata do significado da morte de Cristo. Este é o curso de Teologia Sistemática. Eu sou o professor Watson Rocha. Todos sejam bem-vindos. Nós já vimos acerca da morte de Cristo, do seu significado, que a morte de Cristo nos revela o amor de Deus por nós. A morte de Cristo é messiânica. Ela prova que Jesus é o Messias. A morte de Cristo é expiatória, ou seja, Jesus pagou efetivamente, objetivamente, na cruz os nossos pecados. Eles foram pagos. A morte de Cristo é substitutiva, ele tomou o nosso lugar, éramos nós quem deveríamos sofrer a ira de Deus, ele tomou o nosso lugar. E a morte de Cristo é pactual. Foi feita uma nova aliança entre Deus e o homem na morte de Jesus Cristo. Hoje nós queremos falar, em primeiro lugar, que a morte de Cristo é redentora, ou seja, ela nos redime, ela nos liberta de nossos pecados. Jesus pagou o preço com sua morte, que nos redimiu, libertou da escravidão do pecado. Era o pecado que nós estávamos nos submetidos. Jesus disse: todo que comete pecado é escravo do pecado. E desta forma a morte de Cristo nos liberta, nos dá liberdade dos pecados que temos dentro de nós. Nos tempos do Novo Testamento, quando foi escrito, havia o comércio de escravos. Isso era muito comum. Era uma prática da época, uma instituição da época. Se alguém quisesse libertar um escravo, teria que primeiro pagar o preço que o escravo valia, para, tendo a sua posse, sendo seu dono, dar-lhe a liberdade. Isso era possível, mas a pessoa teria que pagar, em primeiro lugar, o preço devido àquele escravo. Foi isso o que Cristo fez pelos seus. Éramos escravos do pecado, não tínhamos como sair dessa situação por nós próprios, estávamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas com sua morte na cruz, Jesus nos libertou dessa escravidão dos nossos pecados. Jesus comprou-nos com seu sangue para nos dar a liberdade. O preço não foi dinheiro, o preço não foi bens, o preço foi aquilo que de mais precioso há no universo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz assim em Atos 20, 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, ele comprou a igreja com seu próprio sangue. É o sangue de Cristo que nos liberta. Marcos 10, 45, palavras de Jesus. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha, em resgate. Há um povo que vai ser resgatado. Esse povo, aqueles que são discípulos de Cristo, que creem em Jesus, esse povo será resgatado pelo sangue de Cristo, pela vinda dele ao mundo. 1 Timóteo 2,6, ele se entregou em resgate por todos. Quando Jesus morreu na cruz, ele abriu a possibilidade de todos poderem ser resgatados, de todos poderem ser libertos. Obviamente, serão libertos aqueles que o seguem, mas a oportunidade é dada a todos. Dessa forma, nós observamos muitos textos na Bíblia que falam desse resgate que Cristo fez por nós da escravidão do pecado. Mas é interessante que Jesus nos resgatou da escravidão do pecado, nos libertou do domínio dos pecados em nós, tornando-nos escravos de Deus.
Então nós saímos da escravidão do pecado e pela cruz de Cristo nos tornamos escravos de Deus. Vejam o texto de João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O ser humano só é livre quando ele se encontra com Jesus e crê, acredita que a morte de Cristo de fato pagou seus pecados. Somente aí ele é livre, completamente livre. O apóstolo Paulo nos diz assim em Romanos 6, 20 e 22. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Mas agora, libertos dos pecados, e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja, nós antes éramos escravos do pecado, fazíamos a vontade do pecado em nós. Mas quando conhecemos a Cristo, quando tivemos esse encontro pessoal, Paulo diz que agora fomos libertos do pecado. Saímos dessa escravidão, não somos mais escravos do pecado. Podemos pecar? Sim, mas se pecamos é por nossa conta. Nós não somos mais escravos do pecado. Quem ainda é escravo do pecado, peca porque é o seu normal. É o seu normal, vai pecar. Mas quem tem a Cristo está liberto do pecado. Agora, Paulo diz, e tendo sido feitos escravos de Deus. Então, nós continuamos como escravos, agora escravos de Deus. E nessa escravidão nós temos a liberdade, nós temos a santificação e nós temos a vida eterna. Então há uma coisa interessante aqui. Quando você se torna escravo de Deus, você se torna livre. Cada vez que você serve a Deus, cada vez que a vida de Deus está em você, mais livre como ser humano, como pessoa você é. E isso é o bonito do Evangelho. Você só é livre quando é escravo de Deus. Você só é livre quando obedece o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais obediente a Ele, mais livre você será. E isso é algo que nos abençoa muito, que nos ajuda a viver. Aquele que tem a Cristo é livre para fazer escolhas, é livre para tomar decisões, é livre para fazer a vontade de Deus, é livre para se santificar. A quem Cristo pagou esse resgate? Antigamente, na Idade Antiga, alguns teólogos diziam que foi ao diabo. Não foi ao diabo. Depois a teologia cristã deixa bem claro que Deus nunca pagou nada ao diabo, porque o diabo não é dono de nada, ele é usurpador, mas ele não é dono de nada. Dessa forma, o pagamento que Cristo fez nunca foi ao diabo. O pagamento, esse resgate, esse pagamento que Cristo fez, foi a justiça de Deus. Aí sim. Porque pela justiça de Deus seríamos todos condenados à morte eterna, por conta de nossos pecados. Mas o pagamento de Cristo foi a essa justiça. A justiça de Deus está satisfeita com o pagamento de Jesus. E nós saímos livres. E nós fomos libertados. E vivemos como livres. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Nós somos livres, redimidos por aquele que fez a redenção por nós. Em segundo lugar, nesse estudo de hoje, a morte de Cristo é triunfante e escatológica. A morte de Jesus tem um caráter paradoxal na luta contra Satanás. Satanás mantinha os homens sob seu controle através do domínio do pecado, mas Jesus veio para destruir este domínio de Satanás. E a morte de Cristo tem esse caráter. Primeiro, a morte de Cristo, em primeiro lugar, veja, no paradoxo, em primeiro lugar,
a morte de Jesus é um ato de Satanás. Ou seja, Satanás faz de tudo para que Jesus morra. Claro que Satanás está ainda debaixo do controle de Deus, como sempre está. Sempre está. Ele faz o mal, porque ele é próprio. Mas Deus sabe usar o mal que o Satanás faz, que os demônios fazem, para promover glória para ele, Deus. Por quê? Porque Deus vai agir contra esse mal que o diabo faz. E com isso vai glorificar o seu nome. Veja, Deus faz o bem, mas vai agir contra o que o diabo faz. O diabo quer matar Jesus pensando que com a morte de Cristo ele vai obter vitória. Veja então o que o diabo faz através de uma pessoa, um apóstolo chamado Judas Iscariotes. João 6:70. Jesus lhes respondeu: por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de traí-los. Jesus chama a Judas de um diabo. Um diabo. Por quê? Porque Judas estava fazendo a vontade do diabo ao trair Jesus. Ao trair Jesus. O que é que se entende então? Que o diabo estava fazendo todo o esforço seu para que Jesus fosse morto. João 13, versículos 2, 26, 27 e 30. Enquanto jantavam, e esse jantar é aquele da ceia, enquanto jantavam, o diabo havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Olha que interessante, quem é que colocou no coração de Judas trair a Jesus para matá-lo? O diabo. E tendo molhado o pedaço de pão, Jesus deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: o que estás para fazer, faze-o depressa. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu, e era noite. Veja, tendo recebido aquele pedaço de pão de Jesus, o diabo entrou em Judas Iscariotes. Jesus o manda sair, porque Jesus sabe o que ele vai fazer. E ele sai para a traição. Então, é o diabo em Judas, arquitetando o plano, fazendo com que ele o traísse, a fim de que Jesus fosse morto. Certamente o diabo queria a morte de Jesus, porque pensava que a morte de Cristo iria acabar com o ministério dele e iria dar vitória a ele, diabo. Pensou isso, agiu assim. Mas, por outro lado, aí vem o segundo aspecto desse paradoxo. A morte de Jesus é a arma letal com a qual Jesus vence Satanás. Satanás queria que Jesus morresse. Mas o que ele não sabia é que a morte de Cristo não significou que ele seria vencido. É isso que ele não sabia. Satanás não sabia o que estava por trás dessa morte. O que é que Deus tinha preparado através dessa morte? Então veja lá, João 12, 31 e 32. Jesus falando: chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Veja, o príncipe será expulso e chegou a hora do seu julgamento. A morte de Cristo é o julgamento e a expulsão de Satanás, do domínio da vida das pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Colossenses 2,15 e
E veja que versículo lindo acerca da questão da morte de Cristo com Satanás, que é esse de Paulo. Cristo, tendo despojado os principados e potestades, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Cristo triunfou sobre o diabo, os demônios, na cruz. A cruz, que parecia ser um instrumento de derrota de Jesus, se transformou no instrumento da vitória de Cristo sobre o diabo. 1 Coríntios 2,8: nenhum dos governantes desta era compreendeu esta sabedoria de Deus, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Satanás, os demônios, ninguém percebeu qual era o grande plano de Deus, de fazer com que na morte de Cristo na cruz a humanidade fosse salva. Aqueles que creem em Cristo fossem salvos. Eles não atinaram com isso. Eles pensaram que a morte de Cristo seria o seu fim. Seria o seu fim. E dessa forma, Jesus Cristo obteve vitória sobre o diabo. Na cruz, Jesus venceu o diabo. É a grande derrota do diabo, é a cruz de Jesus. Os homens não estão mais sob o seu controle. Aqueles que creem saíram de suas mãos, de suas garras, e agora estão livres para viver a vida que Deus deseja a eles. A morte de Jesus nos remete ao futuro reino escatológico. Quando Jesus morreu, ele estava dizendo que o reino de Deus, que viria só no futuro, escatológico, foi trazido agora para dentro da história. Ao celebrar a ceia, Jesus diz: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até o dia em que o beber novo no reino de Deus. 1 Coríntios 11, 26, falando sobre a ceia. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a morte de Cristo está ligada com a vinda do seu reino em glória. Só que, com sua morte, Jesus já puxou, já trouxe o reino de Deus para o aqui e o agora. Então, nós já vivemos no reino, o reino já está aqui, e aquela vitória que seria lá no final, já estamos vivendo agora, com essa nova vida, com essa liberdade que Cristo nos deu através da sua morte. A morte de Cristo, portanto, é redentora, nos deu liberdade para sermos livres, finalmente. E a morte de Cristo é triunfante, derrotou o diabo e Satanás. Claro, a derrota final do diabo ainda está por vir, vai acontecer com certeza, mas ele já está vencido pela cruz. É por isso que na morte de Jesus, no sangue de Jesus, nós também temos o poder para vencer as tentações, os pecados, as artimanhas, as ciladas que o diabo tenta contra nós. É pertencendo a Cristo, vivendo em Cristo, vivendo na vitória de Cristo, que também somos vencedores. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família.